Olá galera, professor Egildo na área. Estamos dando início aqui mais um vídeo, para o nosso canal Professor Egildo Dias. Dessa vez com a aula de Física do terceiro ano, tá bom? A gente vai estar trabalhando hoje com conteúdo de Física, conteúdo esse que já foi trabalhado em sala, conteúdo de primeiro período, que é a primeira lei de Coulomb, certo? Essa aqui é uma aula de recuperação. Nós estamos em um processo de recuperação das notas dos primeiros períodos, tá bom? Primeiro e segundo período. E essa é uma aula para falar sobre a lei de Coulomb, para os alunos que não alcançaram média no primeiro período, para que possamos recuperar essa nota, tá bom? Para falar sobre a primeira lei de Newton, basta lembrar que essa lei ela é uma lei que ela é fundamentada para trabalharmos com uma definição que ela consegue efetuar o cálculo de uma força entre duas cargas, tá bom? Então, se nós tivermos duas cargas distantes uma da outra, tá bom? Então, a força gerada pelo campo elétrico entre essas duas cargas, ela é calculada, ela é definida pela primeira lei de Coulomb, tá bom? Então, vamos imaginar que nós temos um sistema com duas forças, com duas cargas, aliás, em que seja necessário efetuar o cálculo dessa força entre essas cargas, tá bom? O que diz a primeira lei de Coulomb, certo? Ela diz a seguinte coisa, que a força entre essas cargas, ela vai ser igual a uma constante K, que é uma constante elétrica, certo? Que ela vai sempre permanecer no mesmo valor. Quando se falar de força pela lei de Coulomb, tá bom? Essa aqui é uma constante K. A carga 1 e a carga 2, certo? Elas vão estar se multiplicando entre si, em que nós devemos encontrar o módulo dessas cargas, tá bom? Porque estamos falando de força, não tem como ser uma força negativa, então quando essas forças forem negativas, nós devemos colocar dentro do módulo, ok? Para que possamos tornar essas cargas positivas, certo? Esse sistema, ele é proporcional, certo? Isso aqui vai gerar uma razão entre a distância entre essas cargas ao quadrado, certo? O que nós temos de importante nessas constantes? Que o valor de K sempre vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, que é a unidade da constante elétrica. A carga 1 e a carga 2, a unidade dela vai ser o Coulomb, indicado por a letra C, certo? A distância do sistema entre essas duas cargas vai ser dada pela unidade de metro. E a força, obviamente, como é uma unidade de força, de intensidade de força, o valor dessa grandeza vai ser dado em Newton, certo? Que é indicado pela letra N. Após definir essa situação de como vão funcionar as grandezas e falar sobre as constantes e a fórmula que define o cálculo dessa força entre as cargas, eu trouxe um exemplo para vocês para que nós possamos trabalhar e ver como é que se comporta essa definição dentro da aplicação dos problemas, tá bom? Então eu trouxe aqui um problema. Primeiro, nós devemos fazer a coleta das informações, todos os dados devem ser coletados previamente, para que nós possamos fazer uma análise desses dados, verificar se eles estão nas constantes cobradas, e só após essa captação e análise das informações, nós devemos substituir esses valores na fórmula para encontrar a intensidade dessa força, tá bom? Ou a distância, ou as cargas, assim seja o que o problema está pedindo, tá bom? Então vamos lá para o nosso problema. Uma carga elétrica pontiforme dia, que é um dia, certo? Acabou faltando uma letra aqui, mas é dia. Dia não, D. Vamos lá. Uma carga pontiforme de mesmo, não é D. 2 microcoulomb está situada a 3 metros de outra carga elétrica pontiforme
de 5 microcoulomb, certo? Isso aqui é um submúltiplo do coulomb, a gente vai já trabalhar com a conversão dele. No vácuo, aí tá dando a constante no vácuo, ó, a constante elétrica K, 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. E tá pedindo o seguinte cálculo para o problema. Determine a intensidade da força elétrica entre elas, ok? Qual é a informação? O dado da questão é que 1 microcoulomb é igual a 10 elevado a menos 6 coulomb, certo? Vamos lá para a captação do nosso problema, dos dados do nosso problema. Então vai ficar assim. Quem serão nossos dados? Nossos dados serão os elementos que foram apresentados, tá bom? A nossa fórmula é força constante, carga 1, carga 2 é a distância. Então nós vamos colocar esses elementos aqui e coletar eles. Então força constante, carga 1, carga 2 e a distância, certo? Vamos lá. Aqui está pedindo a intensidade da força, ó, certo? A intensidade da força, então nós não temos a força. Então o F nós vamos interrogar. A constante, como é uma constante, ela não vai mudar. Vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Ó. Então nós coletamos essa informação. Newton metro ao quadrado por coulomb ao quadrado a unidade. Carga 1, 2 microcoulomb, certo? Então a carga 1 vai ser de 2 microcoulomb. A carga 2, desculpe. A carga 2 vai ser de 5 microcoulomb. E a distância do sistema é de 3 metros, tá bom? Então esse D aqui vai ser de 3 metros. Professor, podemos pegar essas informações e jogar na primeira lei e efetuar o cálculo dessa força, da intensidade dessa força? Ainda não. Por que não podemos ainda? Porque as unidades da carga 1 e da carga 2 não estão em coulomb, estão em microcoulomb. É necessário fazer uma conversão dessa carga para coulomb, para só assim conseguirmos substituir ela na fórmula, tá bom? A distância está em metro, certo? E a constante ela já permanece nas unidades cobradas. Então a gente vai só converter essas duas cargas aqui. Para isso, ó, ele está dizendo que 1 microcoulomb é 10 elevado a menos 6 coulomb. Então nós vamos só multiplicar, substituir essa unidade micro pelo 10 elevado a menos 6. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Pronto, convertemos a primeira carga. Convertendo a segunda, 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Pronto, convertemos a segunda. Agora, a gente vai pegar essas informações e vamos jogar na fórmula da força para que nós possamos encontrar a intensidade dessa força. Nós temos que F é igual a K vezes Q1 módulo de Q1 módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então a força vai ser igual a constante, ó, 9 vezes 10 elevado a 9, nós substituímos, certo? Vezes a carga está positiva, então substitui direto, não precisa colocar no módulo, porque ela já é positiva. Quem é a carga? 2 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes carga 2, também já é positiva, ó. Só coloca dentro do problema substituindo sem a necessidade do módulo, porque ela já é positiva. 5 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui dividido pela distância ao quadrado. Ó. Quem é a nossa distância? A nossa distância é 3, ó. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado. Então a nossa força vai ser igual, né? Vamos manter isso aqui logo. Nesses números aqui, ó,
o 9, se nós observarmos, vai ter 3 ao quadrado embaixo. 3 vezes 3, que é uma potência, vai dar 9. Então, não é ideal multiplicar esse 9 por esses números que estão lá, não. Por quê, professor? Porque ele apresenta o 9 embaixo. E como é uma divisão, você vai poder cancelar esse valor, tá bom? Então, nós não vamos trabalhar com esse 9 aqui, porque eu estou percebendo que tem um 9 embaixo e ele vai ser possível de ser cancelado, tá bom? Vamos cancelar logo então, né? Não vamos nem multiplicar não. Vou cancelar, ó, esse 9 que está em cima com esse 3 elevado a 2, porque aqui também dá 9. 9 dividido para 9 dá 1, então não vai influenciar. Então, sempre que você puder, você analisa o valor que está em cima e embaixo para que você possa cancelar esse valor, certo? Sobrou, ó, o 2 e o 5, ó. E os demais potências, ó, elas estão se multiplicando. Como é que a gente faz em produto de potência de mesma base? Nós repetimos a base e somamos os expoentes, tá bom? Então, aqui vai ficar, ó, multiplicando esses dois números aqui, ó, que estão aqui, esses inteiros. 2 vezes 5, 10, ó. Quando não tem nada, é 10 elevado a 1, né? Vezes. Aí nós vamos aplicar potência nessas três bases aqui, ó. Repete a base e somos expoentes. Então, vai ficar, ó, 9 mais menos 6, dentro do parênteses porque está negativo, mais menos 6. Então, a força, ó, vai ser igual a 10 elevado a 1 vezes 10 elevado. Bora fazer o jogo de sinal para eliminar esses parênteses aqui, ó. 9 mais com menos é menos 6. Mais com menos dá menos 6 aqui também, ó, certo? Então, a força vai ser igual a 10 elevado a 1 vezes, repete a base. Aqui fica, ó, vamos fazer primeiro esses dois primeiros aqui, ó, ok? 9, o 9 é maior do que o 6, então vai ficar positivo, tá bom? Os sinais são diferentes, aqui é mais e aqui é menos. Ah, professor, não tem mais, mas quando não tem mais é porque é positivo. Então, subtrai. 9 menos 6, 3 menos 6, que sobrou aqui, ó. Eu repito na frente, ó. Então, a força vai ser igual a 10 elevado a 1 vezes, repete a base, e resolve o que sobrou, ó. O 6 é maior do que o 3 e ele é negativo, então repete o menos, ó. Repete o menos, né? Os sinais são diferentes, aqui é mais, aqui é menos, então nós vamos subtrair. 6 menos 3, 3, ó. Então, força vai ser igual. Como as bases permanecem iguais, que isso aqui veio lá da operação que nós fizemos, da multiplicação lá no início, então eu vou aplicar a mesma regra. Produto de potência de mesma base. Repete a base e somos expoente. Então, aqui vai ficar 10, 1 mais menos 3. Como está negativo, coloca dentro do parênteses. Força vai ser igual a 10, 1 mais com menos, menos 3, ó. Então, vai ficar 10, força vai ser igual a 10. O 3 é maior do que 1, então fica negativo, ó. Então, vai ficar negativo. Os sinais são diferentes, subtrai. 3 menos 1, 2, certo? Aqui nós temos 10 elevado a menos 2, tá bom? Você já poderia manter nesse ponto aqui, certo? Se você quisesse. Mas ainda pode ser trabalhada essa unidade, tá bom? Se você chegar nesse valor aqui e você colocar só Newton na frente, na base, eu vou aceitar a sua resposta. Mas eu vou finalizar esse cálculo aqui, porque ainda é possível trabalhar um pouquinho mais para deixar o resultado como um final conclusivo. 10 elevado a menos 2, o expoente é negativo, então existe uma inversão na base, né? Aqui é como se tivesse um embaixo, certo? Aqui é como se tivesse um embaixo, e nós fazemos uma inversão. Se nós invertermos o 10 descer e o 1 subir, o expoente fica positivo. Então fica aqui, ó, 1 sobre 10 elevado a 2 positivo. Porque eu trouxe esse 10 para baixo, e o que era negativo ficou positivo. 1 sobre 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, dá 100 aqui, ó. Então, a nossa força vai ser quem? 1 dividido para 100 vai ser 0,01 Newton, ok? Então, nesse ponto aqui, nesse problema, nós finalizamos com a força entre as cargas
de 0,01 Newton, tá bom? Se você tivesse mantido aqui, eu também manteria, né? Teria dado a questão, porque tinha feito todo o processo anterior, né? Com todos os cálculos, eu teria dado a resposta. Mas se você chegar no processo final, numa solução como essa, que não tem que simplificar mais nada, seria melhor ainda, ficaria mais bonita ainda a sua solução. Certo? Então essa aqui é a nossa resposta para esse problema. Feito isso, eu vou fazer um cálculo para uma segunda questão, exemplo 2. Vou tirar aqui. Vamos lá para o nosso segundo exemplo, vamos ver o que ele está dizendo, né? Primeiro eu vou pegar as informações, né, os nossos dados, colocar logo os elementos da fórmula, né? F, K, Q1, Q2 e a distância. Você já coloca todo mundo aqui, porque a gente vai lendo o problema e vai coletando logo as informações, tá bom? Duas cargas elétricas iguais, quer dizer, ó, que elas são iguais, ó, tá bom? Então ela tem a mesma intensidade de carga, né? Tá bom? Então elas serão iguais. De 5 microcoulomb. Então se elas são iguais, a carga 1 é igual à carga 2. Então isso já nos dá uma informação que aqui vai ser 5 microcoulomb e a carga 2 também. Porque elas são... Deixa eu melhorar esse luzinho aqui que o bicho ficou feio. 5 microcoulomb e 5 microcoulomb, porque elas são iguais, ó, tá bom? Vamos seguindo. Estão separadas de uma distância D. Então nós não temos a distância, ele não está dando, ó. Então nós vamos interrogar a distância, porque nós não temos. No vácuo. Se a força entre elas é de 25 vezes 10 elevado a menos 3 newton, está dando o F, ó. Então coloca lá. A menos 3 newton. Qual o valor dessa distância? Está pedindo a distância que nós interrogamos. Dado 1 microcoulomb igual a 10 elevado a menos 6. Ele não fala da constante, ele não deu a constante no problema, só que ela é a mesma em todos os problemas, porque ela é constante, o valor é igual sempre. Então nós já sabemos que ele é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Não pode esquecer dessa informação, tá bom? Se você esquecer, você pega lá no primeiro problema que eu havia informado esse valor da constante, certo? Pronto, feito isso, cabe analisar se as grandezas estão na mesma unidade. Percebemos mais uma vez que a carga 1 e a carga 2 está em microcoulomb e o valor que deve ser trabalhado é coulomb. Vamos converter mais uma vez. Então, para transformar microcoulomb em coulomb, é só trocar o micro por 10 elevado a menos 6. Então fica assim, ó. Fica 5 vezes, aí multiplica o número que é conversor. 10 elevado a menos 6 coulomb. Pronto, transformamos a primeira carga. Carga 2, do mesmo jeito. 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, tá bom? Feito isso, captados os elementos do problema, vamos substituir na nossa fórmula, ok? Então, vai ficar da seguinte maneira, ó. Nós temos o Q, que F é K vezes Q1, Q2, tudo isso aqui, ó, dividido por Q pela distância ao quadrado, ó. Bom, que a nossa força foi dada, ó. Então substitui 25 vezes 10 a menos 3. Repete o igual. A constante 9 vezes 10 elevado a 9. Carga 1, carga 2. Aqui, ó, nós encontramos, ó. Então vamos pegar e substituir lá na frente, ó. Aqui, coloca lá, ó. Carga 1, 5 vezes 10 a menos 6. E a carga 2 também é a mesma. 5 vezes 10 a menos 6. Dividido por D ao quadrado. Vamos observar aqui se nós já podemos trabalhar com alguma coisa, né? Ó, nós temos aqui um 9.
um 5 e um 5, ó. Como esse aqui estão se multiplicando, certo? Então, eu vou poder multiplicar esse 5 aqui, ó, com esse, ó, tá bom? A raiz desse 9 que está sobrando lá, não é ideal trabalhar com esse 9, porque 5 vezes 5 dá 25, ó. E quem multiplica de um lado divide do outro. E lá tem o 25. Então, se eu multiplicar esses dois aqui, eles podem passar dividindo para lá e se cancelar com esse outro 25, tá bom? Então, é um aspecto que eu tenho que perceber importante nesse cálculo, que eu posso cancelar alguns valores de um lado e do outro, tá bom? Então, aqui é como se tivesse um embaixo, certo? Eu vou trabalhar com esses elementos lá, manter o que eu posso e os demais eu vou multiplicar em forma de meio pelos extremos depois. Então, fica assim, ó. Repete isso aqui. 25 vezes 10 a menos 3. Vai ser igual, né? 9 vezes... Aqui, ó. Multiplica logo isso aqui, ó. 5 vezes 5, 25. E sobram 3 potências, ó. 10 elevado a 9, 10 elevado a 6 e 10 elevado a menos 6. Essa conta, ela já foi feita no problema passado, ó. 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 6. Ó, tá aqui, ó, os mesmos elementos. Essa multiplicação desses fatores deram quanto, professor? Deram 10 elevado a 3, a menos 3, ó. Viu, ó? Então, quando nós fizemos a continha lá, ó, do 9, menos 6, eu fiz a operação aqui, ó. Foi chegando em 10 elevado a menos 3. Então, isso aqui, nós já sabemos que vai dar 10 elevado a menos 3, igual no problema passado. Então, nós vamos trabalhar menos. Nós vamos só montar e colocar o resultado final embaixo, tá bom? Então, isso aqui, ó, é uma soma de potência que vai dar 10 elevado a menos 3. Os mesmos elementos que estão lá. Vamos só montar, né? Produto de potência de mesma base. Repete a base 10 e soma os expoentes. Então, vai ficar, ó, 10. Aí fica lá, ó, 9 mais menos 6 daqui, ó, mais menos 6 do outro, ó. Como eu falei, ó, a mesma conta aqui, ó, lá, ó, a mesma coisa, ó. Isso aqui vai dar quanto? 10 elevado a menos 3, certo? Então, para trabalhar menos, a gente vai só repetir o resultado embaixo. Isso aqui sobre d ao quadrado. Repete embaixo, fica 25 vezes 10 a menos 3, 9 vezes 25 vezes 10 elevado. 9 menos 6 sobre d ao quadrado. Então, ó, 25 vezes 10 a menos 3 vai ser igual a 9 vezes 5 vezes 10 elevado. Isso aqui vai dar menos 3, então eu já coloco o resultado, ó, sobre d ao quadrado. Como eu falei que aqui não tem nada, como se tivesse 1, desculpa. Então eu vou colocar 1 aqui, ó, e multiplicar meio pelos extremos. Seguindo aqui, ó. Seguindo aqui embaixo, ó. 25 vezes 10 elevado a menos 3 vezes d ao quadrado. Tá? 25 vezes 10 elevado a menos 3 d ao quadrado. Certo? Vai ser igual 1 vezes 9 vezes 25 vezes 10 elevado a menos 3. 9 vezes 25 vezes 10 elevado a menos 3. Olha aí o que foi que apareceu, ó. Quem multiplica de um lado pela constante letra, passa dividindo para o outro, ó, certo? E aqui apareceu, ó, 25 vezes 10 elevado a menos 3, e lá também tem 25 vezes 10 elevado a menos 3. Quando eu passar isso aqui dividindo, 25 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 25 vezes 10 elevado a menos 3 vai dar 1. Isso quer dizer que você pode cancelar esse fator com esse, ó. Professor, sobrou quem? O 10 ao quadrado e o 9. Então, ó, 10 ao quadrado vai ser igual a 9. Que está em forma de expoente, passa em forma de raiz. D é igual a raiz de 9. Então, D vai ser igual a raiz de 9, 3. Ah, professor, não é mais ou menos 3, não. Estamos falando de distância e não existe distância negativa. Tem que ser só o fator positivo. Então, vai ser 3 metros. Então, a distância entre essas duas cargas vai ser de 3 metros.
Espero que vocês assistam essa aula, tá bom? Copie esses exemplos. Tentem refazer os exemplos na primeira questão, na segunda questão, certo? Desejo boa sorte. As questões da prova vão ser semelhantes a essas questões que foram trabalhadas aqui, certo? Curta, compartilhe meus vídeos, se inscreva no meu canal e até a próxima.